Eu vou começar esse vídeo com uma frase. Cada um é responsável pelos seus pensamentos e ações. E eu queria muito que no final dessa conversa você deixasse aqui escrito para mim se você concorda com essa frase, se ela é verdade para você ou não. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do livre-arbítrio, né? E livre-arbítrio, pela definição clássica, é a capacidade de tomar decisões sem influência externa ou interna. E para que a gente caminhe nessa discussão, eu acho interessante diferenciar dois conceitos que, embora às vezes para a Wikipédia e para o direito penal sejam muito similares, eles têm diferenças significativas. O primeiro deles é culpa. Culpa vem do latim e significa falta, falha ou erro. Isso está ligado à moralidade, que também vem do latim e fala sobre um conjunto de normas e valores enraizados em crenças, certo e errado segundo valores culturais, valores religiosos, compreensão de um coletivo, né? Moralidade está ligada a costumes e hábitos. 2025, na Síria, mulheres são obrigadas a se casarem virgens. O mesmo não é obrigatório para os homens. Só que se uma mulher for para a noite de núpcias e ela não tiver manchado o lençol, não se entender ali que ela perdeu a virgindade, homens da sua própria família ou da família do seu noivo podem só retirar a sua vida. E eles não vão ser considerados culpados. A culpa aqui, o erro, a falta, a falha, segundo a moral, segundo hábitos e costumes, vai estar na mulher. Mesmo o planeta Terra, outro lugar do globo, 2025 também, a gente tem os Mosul. Os Mosul têm lá seus ritos, entre aspas, de casamento. Uma mulher e um homem se conhecem. O noivo vai consumar o casamento na noite de núpcias. Se a mulher não for virgem e ele tirar a vida dela, ele vai ser considerado culpado. E muito provavelmente esse coletivo vai olhar para ele como alguém que perdeu a razão, que perdeu a racionalidade, alguém que tá louco. Afinal, retirar uma vida humana porque o ímen não foi rompido é como se aquele pedaço de pele fosse mais importante do que esse outro ser humano, né? Então, de um lado a gente tem a culpa e do outro culpa nenhuma. Mesmo planeta, mesmo ano, locais diferentes. E aí o outro conceito é a responsabilidade, que também vem do latim e significa responder, respondere, né? Só que a responsabilidade, ela tem um limitante, que é o que torna ela diferente da culpa. A responsabilidade, ela vai passar pela compreensão, pela consciência. Você não é capaz de responder a coisas que você não esteja consciente sobre aquilo. Eu vou dar um exemplo bem bobo, assim. Se você se chama Beatriz e alguém te chama de Ana, uma pessoa aleatória, você não vai conseguir responder essa pessoa. Agora, se mesmo você se chamando de Beatriz, a outra pessoa te chamar algumas vezes de Ana e você entender que ela muda o teu nome toda hora, a partir de um determinado momento você é capaz de responder essa pessoa. Ela vai falar Ana e você vai dizer oi, mesmo você se chamando Beatriz. Você é capaz de responder porque você está consciente daquele erro daquela outra pessoa, né? A mudança de nome, a troca. Então, enquanto culpa está ligado a certo e errado, bem e mal, a uma dualidade, um certo maniqueísmo, que eu também vou falar mais pra frente, a responsabilidade não. A responsabilidade ela tá ligada à autonomia e aprendizado. Você é capaz de tomar decisões se você reconhece, se você toma consciência sobre algo ali. E você é capaz de se direcionar com relação àquele algo. Enquanto a culpa, às vezes, para que você seja uma pessoa boa, necessariamente alguém tem que ser alguém mau, tem que ser alguém ruim. E não é assim que a gente olha para a responsabilidade, né?
essa ideia de que a gente é livre para escolher determinadas coisas estruturou muitos dos pilares que a gente tem dentro da nossa sociedade hoje em dia. Por exemplo, a ideia de que você é livre para tomar decisões dentro da política, dentro do nosso sistema jurídico, dentro da religião e até mesmo nas relações interpessoais, né? Você é livre para escolher quem você quer de parceiro, como você vai viver ali essa relação, o que você pensa sobre outras pessoas, a forma como você se relaciona com outras pessoas. Eu vou passar um pouco por todas essas estruturas e eu vou começar falando sobre as relações. Dentro de relações muito íntimas, é muito provável que você consiga nomear coisas negativas no outro, defeitos. E normalmente, quanto mais íntima a relação, mais você consegue falar sobre esses ditos defeitos do outro, né? Na teoria da projeção, na abordagem psicanalítica da psicologia, na verdade, tudo isso que você enxerga de negativo no outro está dentro de você. Em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos. É um mecanismo de defesa que o seu subconsciente projeta, joga para fora e você consegue enxergar no outro. Só que aquilo na realidade são coisas que você enxerga porque você tem dentro de si. E você vê aqueles defeitos de uma forma tão inadequada que você não consegue lidar com isso. Seu consciente não tem mecanismos para lidar, mas o seu subconsciente tenta jogar, tenta expurgar isso de alguma forma para que você enxergue, para que você veja, para que você corrija. Só que ao invés de entender se aquilo ali é seu ou não, ao invés de pensar e perceber aquilo, o que você faz na verdade é apontar para o outro, se sentir mal com relação ao outro e se afastar do outro muitas vezes porque ele tá cheio dessas coisas hiper negativas. E aí você sente raiva do outro, fala mal do outro, olha pra ele de um jeito super ruim, super negativo. E, de novo, muitas vezes, na verdade, aquilo ali são problemas seus que você, conscientemente, não tem como lidar com ele. E aí você não está se vendo quem você é de fato, suas qualidades e defeitos, e você também não é capaz de enxergar o outro, as qualidades e defeitos, quem essa pessoa realmente é na sua vida. E aí, se você não tem como se enxergar e como enxergar o outro, porque muitas dessas relações estão cheias de mecanismos de defesa criados pela sua mente, como é que você é livre para escolher como você vai se relacionar com essa outra pessoa? Ou se você vai de fato se relacionar com ela? Eu não sei. Mas lembrando que nem tudo é projeção, tá? A gente tem outras ferramentas, a gente tem outros mecanismos de defesa aí. Mas vamos ficar nessa coisa aqui das relações interpessoais só pra gente pegar o gostinho, sabe? Tá. Sabe todas as besteiras que você fez até os 20 e poucos, 30 e poucos anos? Será que você tinha a capacidade real de não fazer as besteiras que você fez? Bom, eu não sei. Mas sobre isso, o que eu posso dizer é que a gente tem uma parte do nosso cérebro, essa daqui, chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável por correlacionar memória, controle inibitório, planejamento e dar uma resposta adequada ao ambiente, uma resposta racional, que seja benéfica para o indivíduo e que normalmente não vai fazer mal para quem está em volta. Essa parte só vai amadurecer, só vai ficar pronta aos 20 e poucos anos, alguns indivíduos mais tarde, porque são vários os fatores responsáveis por essa maturação dessa parte, né? Então, será que você tinha como fazer diferente as escolhas que você fez, já que uma parte do seu corpo, que é responsável por isso, não está pronta ainda? Enfim, ainda dentro disso, a gente
pode lembrar de um bagulho bacana que se chama podas neurológicas, que são responsáveis por reforçar caminhos presentes já neurologicamente. E aí aquilo que você não vai utilizar tanto vai sendo aparado mesmo, retirado, porque aí você consegue entregar mais energia e focar processos a nível neurológico em caminhos que são realmente importantes. Esses processos eles vão acontecer na infância e na adolescência, né, em momentos específicos ali do nosso desenvolvimento. Mas eu vou dar um exemplo que talvez faça as coisas ficarem mais claras. Uma criança tem ali pais que têm um teclado em casa. Eles tocam de vez em quando e aí essa criancinha às vezes consegue também ali tocar algumas notas. Bom, o que se entende é que existe uma possibilidade grande dessa criança ser capaz de reconhecer notas, compreender melodias num outro nível, porque esse caminho neurológico está sendo reforçado. Ele tem o exemplo em casa e ele cresceu com essa dinâmica. Enquanto você que decidiu se tornar músico aos 15 anos, pode nunca ter tido um instrumento em casa, ou pode nunca ter tido exemplo, ou escutado, ou tocado ainda enquanto era criança. Por isso que a poda neurológica é um evento tão interessante, né? Para quando a gente vai se desenvolvendo. E aí eu, de novo, pergunto para você, será que a gente tinha controle sobre isso? Ou melhor, a gente teve escolha? Os nossos pais escolheram? A gente escolheu? Eu acho que não. Mas é um achismo. Vamos continuar para a gente ver. E eu acho que um exemplo que também é muito interessante sobre esses momentos de desenvolvimento dentro das nossas relações é o fato de que a gente tem um conjunto de neurônios que basicamente vai imitar, vai replicar comportamentos de quem está à sua volta. E isso é absorvido nos seus primeiros anos de vida. Então, sabe quando você já tá bem mais velho e aí você já tá maduro e aí você se pega falando alguma coisa que a sua mãe dizia ou fazendo exatamente a mesma coisa que o seu pai fazia? E aí você fica, às vezes, meio desesperado, assim, porque você detestava aquilo. E você se olha no espelho e fala, cara, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia fazer isso. E eu tô fazendo, o que tá acontecendo aqui? Bom, esses comportamentos e isso, na verdade, você tá só colocando pra fora algo que foi internalizado muito cedo. Nos nossos primeiros anos de vida, a gente aprende expressões, tom de voz e mais uma série de outras coisas imitando as pessoas mais velhas que estão ao nosso redor. Então a gente internaliza muita coisa sem saber, sem se dar conta e sem efetivamente poder escolher. Talvez a gente possa fazer isso mais tarde na vida com a ajuda de terapia. Mas isso é bem depois, isso é todo um processo, é todo um rolê. Então, tá, vamos passar para a próxima parte sobre esse nosso entendimento de liberdade de escolha. Na filosofia ocidental, a gente tem uns pensamentos bem bacanas sobre essa questão do livre-arbítrio. O primeiro deles é o determinismo radical. Para o determinismo radical, você não tem liberdade nenhuma em momento nenhum da tua vida de escolha real. Isso porque a sua existência está sob o controle de leis naturais. E aí, hoje em dia, eu entendo essa de leis naturais como algo muito mais profundo do que só, não sei, a gravidade, do que leis matemáticas. Eu olho para isso, inclusive, a partir do aspecto da genética, sabe? Para o determinismo radical, todos os seus comportamentos são um par de ação e reação. São uma consequência de vários fatores ambientais que estão interagindo com você e te moldando, bem como a partir de fatores internos, né? Se você tem maior propensão a determinadas doenças, se você está num ambiente muito estressante, se você se desenvolveu tentando sobreviver ao invés de viver e, né, florescer de uma forma mais adequada.
E você não tem um controle sobre nada disso, nem nunca vai ter. O nosso querido e sempre presente Spinoza defendia essa linha de raciocínio. Então, para ele, quem você é não tem absolutamente nada a ver com as suas decisões ou escolhas, porque você nunca foi livre para tomar nenhuma dessas decisões. Como a filosofia é terra de todos e de ninguém ao mesmo tempo, a gente vai ter uma corrente contrária a isso, que é a corrente do libertismo. Pro libertismo, você é livre, você tem sim a capacidade de tomar as suas decisões de forma racional. E essas decisões elas vão ser tomadas a partir de desejos, de entendimentos e de uma noção interna de vontade. Então, libertistas vão falar, não, a gente escolhe, as coisas estão postas, mas a gente tem o direito de escolher sim. E aí do terceiro canto desse round da filosofia, a gente tem o compatibilismo. Pro compatibilismo, a gente tá vivendo sim sob as leis naturais. A gente tem sim uma série de coisas que a gente nunca vai conseguir se livrar. E aí a gente é condicionado por essas coisas, mas a gente tem a liberdade de ultrapassar essas coisas, ultrapassar as condições que nos foram impostas e aí conseguir tomar alguma decisão um pouco mais livre. Essa liberdade ela vai estar a partir da vontade interna, sabe? Vontade de potência, vontade do eu, e aí a gente vai ter uma série de termos aí que vão falar sobre esse desejo humano, imperativo. Bom, agora a gente vai para os nossos pilares estruturais dentro da sociedade humana. Eu vou fazer sempre recortes, porque é muita coisa, eu não teria nem como abraçar tudo isso. Então a gente vai começar pela religião. E de novo, é um recorte. Eu vou pegar um pedacinho aqui sobre o que a religião católica, apostólica, romana, patriarcal ocidental fala a respeito do livre-arbítrio. Apesar de não utilizarem tanto patriarcal hoje em dia, não é mais uma moda entre as pessoas de batina dizer que o pai tá on ou que o pai resolve. Eu quis trazer isso porque esse ainda é um dos títulos utilizados pelo Papa, né? Igual a Daenerys Targaryen, tipo, a não queimada, a quebradora de correntes. Então, o Papa tem o título de Patriarca do Ocidente. Quer dizer que da linha de Greenwich pra cá, ele seria o responsável por geral do catolicismo, saca? E a gente começa a nossa história sobre o livre-arbítrio com o São Tomás de Aquino, porque ele foi uma das pessoas que mais escreveu, estudou. A gente vai ter outras pessoas dessa religião falando sobre o livre-arbítrio e eu vou passar um pouquinho assim por cima deles. Eu vou começar falando do Santo Agostinho. Antes dele ser o Santo Agostinho, quando ele era só o Agostinho de Helena, ele era maniqueísta, ele era seguidor das ideias de um cara chamado Mani ou Maniqueu, que é um sujeito, entre aspas, teve algumas coisas muito parecidas com a história de Jesus Cristo. Enfim, ele vai pregar que a gente tem uma dualidade dentro da gente, que seria do corpo versus a alma. Que a alma, ela quer a luz, enquanto o corpo busca as trevas. Porque tudo que é ligado ao material estaria mais direcionado àquilo que seriam as trevas. E toda decisão que a gente toma dentro desse corpo. Então existem as duas influências o tempo inteiro, de luz e trevas. Para o Mani ou Maniqueu, não existe possibilidade de você ser livre para escolher, porque você vai estar sempre sendo influenciado por essas duas naturezas que coexistem dentro do ser humano. Então o livre-arbítrio para ele não existe. E Agostinho de Helena, o nosso futuro Santo Agostinho, ele era maniqueísta. Então, durante um bom tempo da vida dele, ele acreditou que, liberdade e livre-arbítrio não existia mesmo, que
Você está sempre sendo influenciado. Só que, assim como a nossa querida André Surak, alguma coisa aconteceu na vida de Agostinho, que ele teve essa virada de chave e ele vai se converter ali ao catolicismo. Quando ele se torna cristão, ele escreve um livro, né? Ali por volta do século IV, né? Chamado De Libero Arbitrio, ou Arbítrio, que ele vai defender agora, né, a existência dessa liberdade. Só que não é uma liberdade que é completamente livre, não é uma liberdade tão liberdade assim. Ele coloca um mais aí, esse mais vai ser significativo pra gente. Por quê? O vizinho tá entrando com a moto. E eu vou esperar ele entrar com a moto e desligar esse brum, 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 brum. Por que o delibero árbitro vai ser importante pra gente? E esse mais do Santo Agostinho vai ser importante pra gente? Pelo simples fato de que a liberdade humana ela existia antes do pecado original para ele. Depois do pecado original, a nossa liberdade ela se enfraqueceu e muito. A gente tem uma maior tendência a ir para as partes negativas da coisa. E aí a gente precisaria de algo chamado graça divina. A graça divina não é uma conquista, não é conseguida a partir de do mérito do indivíduo. A graça divina seria um presente que é dado por uma força divina porque nos ama. Ela serviria para nos dar forças para escolher seguir a Deus, e além de escolher seguir a Deus, para ser obediente com relação aos 10 mandamentos. Então, para o São Tomás, estou com São Tomás aqui na cabeça. Então, para o Santo Agostinho, a gente não é tão livre assim, e a gente só tem a capacidade de escolher o bem a partir do momento em que a gente recebe esse presente, que é a graça divina. E aí a gente vai uns séculos mais para frente, né, quando Martinho Lutero estava lá colando os papéis dele, brigando, reivindicando coisas nas igrejas. Na mesma época que Calvino estava dizendo que se você tinha dinheiro, se você conseguia ganhar dinheiro, era um sinal de que Deus gostava de você. E que Henrique VIII estava tretando com o Papa da época porque ele queria se divorciar e o Papa dizia: quem manda aqui sou eu, você não vai se divorciar nada. E aí Henrique VIII ficou irritadíssimo e falou: cara, eu vou fundar minha própria religião e aí eu me divorcio de quem eu quiser, quantas vezes eu quiser. A gente está falando da Reforma Protestante, lá pelo século XV, né? No meio desse furdunço, no meio desse vucu-vucu, a gente vai ter uma reunião que a galera de Batina chamou ali o povo, né? Para que eles pudessem fazer alguma coisa, porque eles estavam perdendo poder. E aí, essa reunião foi o Concílio de Trento, durou mais ou menos ali umas 3 décadas. E durante o Concílio de Trento, eles vão soltar um decreto. Esse decreto, ele falava sobre o livre-arbítrio também. Ele dizia que a gente tinha, sim, o livre-arbítrio, ele reforçava bastante das coisas que o Santo Agostinho falava, que a gente tem o livre-arbítrio, mas que a gente precisa necessariamente da graça divina para ter essa capacidade de escolha, né? Porque a graça divina, ela vai reforçar a nossa liberdade. A gente também vai ter o São Tomás de Aquino na Suma Teológica falando que a gente também tem esse livre-arbítrio, sim, que a graça ela não anula a nossa liberdade, mas que a gente precisa de um direcionamento, e esse direcionamento vai vir através da graça divina. Reforçando tudo isso agora em 2007, o Papa Bento XVI, eu acho que é, ele vai falar, ele solta uma encíclica, que é como se fosse uma carta que é uma carta tipo para geral do catolicismo, que é para quem é católico. E essa carta vai falar que a gente, apesar de precisar que a graça
exista, esteja ali, apesar da gente precisar desse presente divino, a gente no final toma as decisões sozinho. Então ele está reforçando esse aspecto. Lembrando que esse é um recorte de uma religião. E eu tenho bastante, eu pessoalmente, particularmente, eu tenho bastante dificuldade nessa ideia de liberdade dessa religião especificamente, porque em algumas leituras ele vai falar sobre essa parte negativa, né? O quanto você pode ser influenciado negativamente e o quanto você é influenciado beneficamente caso você receba a graça divina. Então, na minha cabeça, para mim, isso é meio incoerente, uma vez que você o tempo todo está sendo influenciado por forças benéficas, caso você receba essa graça divina, e por forças não tão bacanas, caso você esteja distante dessa graça, né? Então, para mim, fica um pouco complicado entender qual a liberdade que esse indivíduo tem, aonde que ele existe sozinho para tomar essas decisões. Vamos passar para o próximo, né, que é o nosso sistema político. Bom, nós da República Federativa do Brasil, a gente tem um sistema político baseado na democracia. E isso quer dizer que o poder vem dessa população. E por isso, essa população precisa ser capaz de tomar decisões minimamente informadas e de maneira livre. A maioria dos nossos direitos individuais, eles seriam assegurados por esse sistema político, como a liberdade de pensamento e de expressão e a livre associação com outras pessoas, para que você possa fazer algo. O nosso conceito de cidadania, ele está ligado à crença de que você não só pode, como deve construir um futuro pensando, além de si, no coletivo no qual você está inserido, né? Porque um futuro melhor vai ser melhor para você, se muito provavelmente for melhor para todos também. E aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que na sua cidade você tenha, não sei, você tem muitos bichos peçonhentos picando uma população. E aí você não só pode, como deveria, ser capaz de cobrar e fiscalizar, né, aí o controle de zoonoses e a vigilância epidemiológica da sua cidade. Porque você não sabe se está faltando verba para esses locais de controle, você não sabe se tem funcionário suficiente. E se tem, porque talvez tenha, por que eles não estão fazendo mais, assim? Ou não estão executando coisas de uma forma melhor? Porque assim, eu não sou ninguém na fila do pão para jogar o coleguinha, porque a gente trabalha de 40 a 44 horas semanais. E além de trabalhar, a gente ainda tem que limpar a casa, cozinhar, lavar roupa, tomar banho, comer, ir no banheiro, dormir, estudar. Para quem estuda. Quando que a gente tem tempo para tomar uma frente política? Quando que a gente tem tempo para ler uma notícia e ir lá averiguar se aquela notícia está certa ou está errada, ou se ela foi manipulada por alguém, sabe? Para tirar essa prova dos 9. Quando e como a gente consegue fazer isso? Quando a gente vai passar, às vezes, 2 horas no busão para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, com a marmita azedando no caminho. O que acontece, né? Na Grécia, que foi de onde a gente tirou esse modelo, né, de sistema político, quem exercia a política, quem vivenciava a política de fato, eram pessoas livres, homens que tinham escravos, que trabalhavam por eles. Essas pessoas tinham poder. Os escravos trabalhavam e eles não tinham direito de exercer a política. E mesmo se eles tivessem esse direito, dificilmente eles conseguiriam exercer, porque afinal eles estavam sempre muito cansados e fazendo várias outras coisas, né? Isso me leva a pensar sobre bastante coisa.
Não sei você. Mas vamos continuar. No nosso sistema político, a gente tem uma teoria que se chama contrato social. Nela, a gente cede algumas das nossas liberdades individuais para o nosso sistema para que ele nos dê alguns benefícios, como, por exemplo, a proteção. Eu não sei se você se sente protegido. Essa liberdade política que a gente está falando, essa liberdade de escolha, ela me parece muito distante às vezes. E tem alguns motivos para eu achar que ela está distante. O primeiro deles é a influência de fatores econômicos. Empresas, pessoas podem doar quantias muito generosas para campanhas políticas. Será que esse político que foi eleito com dinheiro de uma associação ou de uma empresa não vai servir como fantoche no futuro para defender de fato os interesses daquela empresa, de onde veio o dinheiro dele? Eu não sei. Também tem uma coisa chamada lobby. Lobby é quando empresas normalmente, associações às vezes, ONGs às vezes, mas raramente a gente sabe disso, pegam o dinheiro que eles têm, marcam reuniões com figuras públicas, políticos, servidores públicos e vão ali tentar convencer eles com dados, argumentação, inúmeras reuniões sobre algo que em teoria tem a ver com coisas benéficas para o coletivo social. Por que eu estou falando em teoria? Porque a maioria dos casos de lobby conhecido, na verdade, só favoreciam interesses de empresas específicas. A gente tem uns dados aí, por exemplo, dos Estados Unidos, que isso é um pouquinho mais às claras do que no Brasil. Em 2020, a indústria farmacêutica investiu 306 milhões de dólares no Congresso americano. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E por que eles investiram tanto dinheiro? Bom, a manutenção de patentes, de medicação, a manutenção de um preço determinado desse medicamento, que às vezes o lucro sobre uma medicação é de mais de 100%, é de mais de 150%, é de mais de 200%, é um bagulho astronômico. Então, para eles, fazer esse lobby, ter essa influência direta no governo através de dinheiro e de reuniões e acordos, é muito interessante, né? Porque vai favorecer e favorece essa indústria. A gente tem um caso antigo no Brasil que foi a reforma do nosso Código Florestal. Grupos ruralistas fizeram um lobby pesado e significativo no nosso Congresso para flexibilizar aí algumas leis. E eles conseguiram. É só você voltar lá e ver o que foi feito, o que foi mudado de fato. E a gente tem um caso de lobby acontecendo agora no Brasil, que são as empresas de apostas, as bets, tendo reuniões com o Ministério da Fazenda, foram mais de 100 reuniões, para tentar regulamentar o funcionamento dessas casas de apostas e para ver o que de fato é benéfico para o povo brasileiro. Eu não sei o que sites de apostas podem trazer de benefício de fato para a população brasileira, porque a gente sabe como é que isso funciona. A gente tem a ilusão de ganho, mas é sempre uma ilusão e a gente normalmente perde mais do que ganha, além do desenvolvimento de vícios, né? Perda de saúde mental, o desenvolvimento de problemas com as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Porque a gente vai deixando de viver, vai deixando de fazer coisas por conta, né, desse vício em apostas. Eu não sei, de novo, no que sites de apostas podem trazer de bom, de fato, para a população, além dos impostos. Mas será que a gente não poderia ter esses impostos vindo de outro lugar? E tem uma outra coisa que me incomoda muito, que é o fato de que, eu não sei você, mas eu não tenho grana para me reunir com políticos e tentar provar para eles, por A mais B, que seria muito interessante se eles baixassem o preço da nossa passagem, né? E melhorassem a qualidade do nosso transporte público. Isso sim seria de benefício para a população. Mas eu não tenho grana e eu não sou ninguém. Eu não sei com relação a vocês, de novo. Mas eu não sou ninguém na fila do pão. E aí,
essa liberdade política, a liberdade de escolher coisas para o meu coletivo, me parece uma coisa muito distante. Além disso, a gente tem alguns outros pontos. Por exemplo, que a gente precisa estar minimamente informado para tomar decisões. A nossa educação, ela vem sendo cada vez mais desmontada, a educação pública no Brasil. A gente, nas mídias sociais, não consegue ter 100% de certeza, com pouco tempo que a gente pesquisa, às vezes, você, CLT e tal, sobre a veracidade das informações que chegam pra gente. Ninguém fala uma coisa ali, outra pessoa fala outra coisa ali, no jornal se lê uma frase, e aí você fica pistola por aquilo ali que você leu, mas nem sempre aquilo ali que está sendo publicado é uma verdade. E a gente não sabe de quem é essa responsabilidade de publicar coisas que são fatos e não uma distorção estranha da verdade. A gente não tem acesso a informações confiáveis nos meios mais populares de comunicação. E a gente também não tem uma educação política no país. Por exemplo, a maioria das pessoas com quem eu converso, se eu perguntar para que serve um senador, um deputado estadual, a pessoa não sabe me dizer o que ele faz, nem quantas vezes ele tem que trabalhar por semana, nem efetivamente onde eu posso reclamar ou cobrar ou ver o que ele está fazendo. Então, como é que eu vou exercer o meu direito se eu não sei nada disso? E a gente tinha que ter esse tipo de coisa nas escolas e em outros lugares. A gente tinha que ter esse tipo de educação. E aí a gente passa para a nossa boa e velha desigualdade econômica e social. Por que ela é importante? A gente precisa ter a capacidade de se desenvolver cognitivamente e desenvolver o nosso senso crítico, né? Julgar mesmo, botar assim, ver fato, olhar para ele, parar para pensar e falar: será que isso aqui é legal para mim? Será que isso aqui é legal para as outras pessoas? E a nossa desigualdade social, a nossa desigualdade econômica não permite que todo mundo tenha acesso, que todo mundo viva esse tipo de coisa. E todo mundo é livre para tomar decisões no nosso sistema político, mas nem todo mundo consegue se desenvolver senso crítico, desenvolver cognitivamente, ter acesso a uma educação de qualidade. Às vezes eu acredito que tudo isso que a gente vive tentando sobreviver afasta muito a gente de olhar para o que tem de errado e de conseguir mudar isso. Então, onde é que está a nossa liberdade de fato dentro desse sistema político? Também tem uma coisa que me pega muito, que aconteceu acho que nas últimas eleições e já vinha, esse é um movimento que já vem de um tempinho aí, que é o fato da descrença no nosso sistema político e na democracia como um todo. Que é assim, ó. Será que se eu eleger alguém, essa pessoa vai de fato lutar por aquilo que eu acredito? Ela vai lutar pela população que elegeu aquela pessoa? Será que se os nossos líderes políticos fizerem besteira, eles vão ser punidos por aquilo que eles falam de errado, por aquilo que eles agem de maneira inadequada? Bom, o que a gente vê na política BR é que não, que dificilmente alguém vai preso, dificilmente alguém paga por aquilo que fez de errado. Normalmente quem paga, às vezes nem fez nada de errado, é uma população mais pobre. Mas políticos, isso não acontece. Então, a gente acaba descrente que a gente tem essa liberdade, que o nosso voto é capaz de mudar alguma coisa, que a nossa movimentação é capaz de mudar alguma coisa. Pô, já é tão complicado eu ter 2 horinhas ali meio que livre, eu ainda vou me meter politicamente, sendo que eu sou tão pequeno e ninguém vai pagar de fato por nada, sabe? Ninguém vai lutar por aquilo que é melhor para a população. A descrença também retira um pouco dessa liberdade. Por último, a gente vai ter o nosso sistema jurídico, com vários pilares. Um deles seria o princípio da autonomia da vontade, né?
No direito civil, contratos são válidos porque se entende que as duas pessoas ali que estabeleceram o contrato estão fazendo isso sem sofrer nenhum tipo de coerção, que elas são autônomas, né? O próximo seria a liberdade individual. No direito penal, a imputabilidade, que quer dizer que você consegue entender o caráter lícito e ilícito das coisas, ele é extremamente importante. Ele é um requisito para que você sofra as punições e sanções caso seja necessário. Você tem que, então, entender o que é certo e o que é errado. O próximo seria o princípio da dignidade humana. Esse é muito bonito, assim, é muito idealizado, na minha perspectiva, na minha opinião. O que significa esse trem? Que as pessoas devem ser tratadas como fins de si mesma. Que porra é essa? Sabe quando você trabalhava numa empresa e você ensinou tudo para um cara que não sabia o básico para uma função que depois ele assumiu porque você ajudou ele a assumir essa função? E aí ele ficava falando mal de você para todo mundo durante meses e meses, todas as vezes que você não estava no trabalho e que você acabou sendo demitida e que ele ficou no seu lugar, com o seu cargo. Então, isso é quando uma pessoa se utiliza de outra, um meio para obter um fim, que é aquele cargo. Então, aqui no nosso sistema jurídico diz que pessoas não deveriam ser utilizadas. O princípio da dignidade humana. É bonito, né? Aí a gente vai para um cara chamado Immanuel Kant. Ele acredita, assim, nesse livre-arbítrio e ele acha que o livre-arbítrio é extremamente importante no sistema jurídico e para a moralidade social. Ele diz que é exatamente por você conseguir e poder escolher cursos de ação diferentes na sua vida é que você pode ser responsabilizado por ele. Daí, nisso, eu te apresento duas outras coisas, que seria o princípio de legalidade e de justiça e equidade. O princípio de legalidade, ele vai dizer que a sua liberdade de escolha é limitada pelas leis já estabelecidas. Você é livre, mas só dentro de normas jurídicas. E o de justiça e equidade social, na verdade, eles vão tentar fazer um equilíbrio, né, entre essa liberdade e a justiça social. Liberdade individual e justiça social. O que quer dizer isso? Você só poderia responder, a sua punição deveria ser sempre equivalente ao dano causado. Você não pode responder mais do que o dano que você causou. Essa seria a justiça retributiva. Essa pressuposição de liberdade no sistema jurídico, assim como todas as outras pressuposições de liberdade, podem ser questionadas por algumas ideias. A gente vai ter o livro do Foucault, Vigiar e Punir. Ele vai dizer que esse sistema jurídico, assim como a ideia de responsabilidade individual e de liberdade, na verdade, são construções sociais. E essas construções sociais, na verdade, elas só existem para manutencionar o sistema de poder que já está aí. Porque quando o indivíduo ele é responsabilizado individualmente, mesmo a gente sabendo que para que ele cometesse aquele delito, a gente tem uma série de outros fatores aí correlacionados e a gente deixa esses fatores de lado e só responsabiliza única e exclusivamente aquele indivíduo, a gente está utilizando a punição como controle e coerção social, porque os contextos, que são sempre muito complexos, não são levados em consideração a maior parte do tempo. Em Postscriptum, Deleuze vai falar sobre esse controle social. Ele diz que dentro dessa sociedade moderna, a gente tem muitos mecanismos que vão limitar e muito essa tal da liberdade individual. Eu não sei se eu falei do Schopenhauer ou não quando eu disse sobre condicionamento e determinismo. Bom, o titio Schopenhauer, ele vai dizer que a gente não tem e nunca teve liberdade alguma, que todos os nossos atos, que todas as nossas escolhas de caminho de ação, na verdade, elas vêm do lugar da necessidade. Você tem a necessidade de, e aí você escolhe agir de uma determinada forma. E essas necessidades, elas são externas e internas. Então, você se move, se motiva porque você precisa de algo. Se tiver aqui no vídeo, é porque eu não tinha falado antes. E aí na edição eu deixo. Quando eu falei sobre política, eu falei sobre a desigualdade social e econômica, né? Pessoas em situação de pobreza, opressão e discriminação normalmente não possuem, não têm as mesmas oportunidades que as outras. E sobre isso tem um livro que se chama Miséria do Mundo. Nele, esse conceito de miséria, ele fica um pouquinho mais aberto, mais declarado, mais
esclarecido. A pobreza aqui, ela nunca vai ser só material. Por exemplo, a maioria dos indivíduos que é pobre, ele vive uma série de humilhações ao longo da vida. E o indivíduo nessa condição, ele vai sofrer exclusão, falta de reconhecimento de todo o movimento que ele faz para sobreviver, a falta de reconhecimento com relação a desemprego, violência, a própria discriminação. Aqui, Pierre Bourdieu ou Bourdieu vai dizer que todas as estruturas sociais, o nosso sistema educacional e a nossa estrutura de mercado de trabalho, elas vão produzir e reproduzir a miséria da nossa sociedade, impondo a imposição de valores e de normas sociais, que essas estruturas sociais e econômicas, elas vão limitar muito a possibilidade da escolha desse indivíduo. O que esse indivíduo pode, de fato, escolher na vida dele. Fez mais sentido? Tem um outro livro que se chama As Prisões da Miséria. Esse autor ele vai fazer um recorte sobre o sistema penitenciário da sociedade norte-americana. Mas eu acho que esse recorte, de muitas formas, ele também cabe para o nosso sistema penitenciário. E lembrando que o sistema penitenciário, ele provém do nosso sistema jurídico. Então eu acho que rola de falar sobre isso. Nesse livro, ele vai falar que a pobreza é criminalizada sim. É um crime você ser pobre. Porque basta você observar os dados, né, as informações sobre quem está preso. Quem é que foi parar nessa cadeia? Quem é que está sendo punido de fato? Quem é que está recebendo esse controle do Estado? A gente vive um Estado, então, que não tem mão o suficiente para programas sociais e para reabilitação penitenciária, onde é mais necessário. Mas o mesmo Estado tem uma mão pesadíssima no quesito de coerção, punição, morte e encarceramento. Mas então o nosso sistema penal, ele escolhe ignorar as desigualdades sociais que levam ao crime e à marginalização. Calma que eu já estou terminando, esse vídeo está imenso, e realmente está. Bom, Lacan, ele vai dizer que as suas ações e suas escolhas, elas são todas um subproduto do teu inconsciente. Alguns estudos da neurociência sugerem que muitas das ações que a gente toma são tomadas sem que a nossa consciência de fato participe do processo. Ou seja, as nossas ações, as nossas escolhas, elas seriam um subproduto de processos neurológicos inconscientes. A consciência, entre muitas aspas gritantes, seria uma ilusão criada para justificar essas escolhas, sacou? Lembra daquela frase inicial? Cada pessoa é responsável pelos seus pensamentos e ações? Então, tem um livro do Sam Harris, se chama Free Will. Eu não sei se tem ele em português, não sei se ele foi publicado no Brasil. Ele é um livro interessante que vai ser baseado em evidências da neurociência. E a ideia central desse livro é que o livre-arbítrio é uma ilusão criada pelo seu cérebro. Assim, esse livro ele não é 10 de 10, mas ele é bacana, ele é interessante. E uma outra coisa que tem uma ideia um pouco mais concreta, que ele é um pouco mais estruturada, seria o paradigma de Libet. Libet foi um fisiologista que na década de 80 ele descobriu e cunhou um termo que se chama potencial de prontidão. E o que é esse potencial de prontidão? Seu cérebro vai gerar um sinal elétrico antes de que você tenha consciência de qualquer intenção. Ou seja, você não está consciente e você não teve ideia, uma intenção de fato para nada. O seu cérebro antes gerou esse sinal elétrico. Então aqui, aquilo que você acha que pensa ou a sua consciência, de novo, seria só um subproduto de processos neurológicos inconscientes. O experimento tem algumas boas críticas, assim, se você for ler, eu vou deixar uma revisão dele mais recente em português aqui embaixo. Mas para além das críticas, eu acho que esse experimento ele contribuiu muito para a discussão sobre esse tópico na neurociência. Nesse vídeo eu vou deixar as referências que eu normalmente falo e coloco o nome e tal da galera, dos livros, mas eu não deixo aqui embaixo, eu vou tentar deixar dessa vez para vocês olharem se tiverem tempo, se quiserem, para vocês não concordarem comigo e tomarem suas próprias decisões. O vídeo de hoje foi muito longo, eu sei. Se inscreve, deixa o seu like, eu nunca lembro de pedir, mas esse vídeo foi mais longo, então deu um pouquinho mais de trabalho. A gente se vê entre as estantes, por aí,
Se hidratem, bebam água. Tchau.